Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, a nossa terceira temporada. E hoje eu sou muito suspeito pelo assunto, afinal é um dos meus prediletos falar e aprender sobre ciência de dados, tecnologia e tudo isso que vem acontecendo, né, nesse mercado de trabalho, transformando tantas coisas, perspectivas e até mesmo profissões, né, para esse nosso futuro. Então eu tenho certeza que é um episódio super interessante para vocês jovens, para vocês que estão em transição de carreira e querem aprender um pouco mais sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, o Gabriel Cassimiro, ele que é especialista em data science, né? Ele é cientista de dados e veio aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, falar um pouco dessa profissão e desse mercado de trabalho. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. Muito bom, Gabriel. Hoje a gente vai falar, ó, eu já te falei, né, sobre data science, machine learning, inteligência artificial, que são os temas que eu estava falando pro Gabriel, que eu dei uma pescada no LinkedIn dele, né? Então vamos ver hoje, aprender isso juntos. Mas, Gabriel, antes da gente entrar nesse mundo, né, a gente quer entender como você entrou nesse mundo, né? Como que foi a escolha tua em data science, né? Como que você entrou em tecnologia? Como que foi o jovem Gabriel, né, até escolher essa profissão? Isso foi uma transição de carreira? Isso foi uma escolha desde o início? Conta pra gente como que você se conecta com a profissão que você tem hoje, Gabriel. Boa, legal. Cara, eu falo muito que para chegar em ciência de dados você tem milhares de caminhos diferentes. É uma área que você não precisa de fazer uma graduação na área, você não precisa de ter o mesmo caminho que todo mundo, não tem uma certificação, não tem um CREA, não tem nenhum órgão regulador, né, que vai falar se você é ou não cientista de dados. Então, isso vai variar muito de pessoas para pessoas, e a minha jornada ela é muito diferente da jornada comum, assim, das pessoas para ciência de dados, muito pela minha formação. Então, eu entrei numa formação de administração. Eu estudei administração em Belo Horizonte, no IBMEC. E lá, eu sempre gostei muito de gestão de empresas, muito dessa parte de processos. Tive algumas matérias de sistemas e vi o tanto que é importante sistemas para uma empresa, como que a tecnologia realmente ajuda nos processos das empresas e fazer com que elas tenham melhores resultados. Comecei a trabalhar na empresa júnior, entrei num projeto para uma empresa que eu acabei tendo muito contato com tecnologia lá, então eu trabalhei um pouco com JavaScript. E uma das pessoas que trabalhava comigo lá, o Henrique, ele fazia mestrado em ciência de dados, ele me mostrou um pouco da tese dele, mostrou os códigos em Python. Eu falei, eu quero isso para minha vida. Achei o que eu quero fazer. Eu lia muitos artigos da McKinsey também na época. McKinsey é a maior consultoria aí do mundo, que falava que cientista de dados é a profissão do futuro. O que o data translator faz, o que o cientista de dados faz, o que o engenheiro de dados faz. E aí eu pedi demissão dessa empresa que eu estava, que era a construtora Barbosa Melo, para focar em estudar ciência de dados e tentar entrar nesse mundo. Então eu pedi demissão, foquei 100% em estudar, e eu comecei estudando pelo Coursera. Coursera é a plataforma online de estudos. E eu comecei pelo curso da IBM, que era uma introdução à ciência de dados. Ele é um pouco mais raso, mas ele acaba passando no todo. E comecei a estudar, comecei a fazer alguns códigos, comecei a entrar no Kaggle e testar alguns notebooks. E comecei a aplicar para algumas oportunidades e consegui um estágio na empresa que eu estou até hoje, que é a Falcone. E comecei no estágio, e assim, acho que a partir daí, quando eu comecei a realmente trabalhar na área, foi quando deu para deslanchar minha carreira. Eu consegui ter muito aprendizado, aprendi com muitas pessoas que já trabalhavam na área. Eu também depois, já trabalhando, eu fiz um bootcamp de ciência de dados da Levagon, uma empresa francesa que tem um bootcamp mundial aí também bem, bem bom. Aí com esse bootcamp eu consegui um conhecimento mais técnico pesado, mas sempre fui muito de estudar as coisas conforme a demanda. Então eu entrava num projeto, precisava de fazer uma previsão de séries temporais. Então eu lia artigos no Medium, via vídeo no YouTube, pesquisava qualquer outra ferramenta, né? Hoje em dia é mais fácil, a gente tem o ChatGPT, mas na época não tinha. Então eu tinha que pesquisar muito no Google, mas eu sempre fui aprendendo. Faço muitos cursos online, eu gosto muito desses cursos da Deep Learning AI, que eles têm de Machine Learning, Deep Learning. A Udacity também é muito boa, então eu terminei recentemente uma especialização em Reinforcement Learning. Então, sempre fui muito nesse caminho de ir pela educação não tão tradicional, mas eu comecei um mestrado no ano passado, na UFMG, aqui, só que o momento de vida não estava casando muito, porque eu fui selecionado para o programa de Google Developer Experts,
que é um programa da Google que ela seleciona pessoas que geram conteúdos, que contribuem para a comunidade, fazem palestras. Eu fazia muito artigos no Medium, ainda faço, né? E também são especialistas em alguma tecnologia deles. Eu entrei como Machine Learning Engineer nesse programa, um programa voluntário, mas que a Google dá alguns benefícios. Então, me leva para alguns eventos para palestrar, me dá uma visibilidade legal. E aí eu tinha que escolher o que eu focava. Na época, o mestrado não fazia tanto sentido para o meu momento de vida, então eu acabei fazendo um semestre e meio ali, terminei algumas matérias, mas infelizmente tive que parar. Mas eu ainda gosto dessa ideia de fazer um mestrado e não descarto no futuro aí voltar para ter também uma educação mais tradicional, assim, como experiência e no currículo também, que eu acho que pode ser interessante. Mas esse é um resumão aí da minha trajetória. Muito bacana. E sabe quando eu nem imaginava que você era formado em administração e tinha feito uma espécie de transição, né? Porque eu imaginei que fosse uma escolha já linear, né? Olha que bacana você me contar isso, né? Falar. Você falou muitos pontos e eu sempre vou anotando aqui, né? Porque, ó, tá vazia, né? Ó como já tá. E eu vou aprendendo, porque eu gosto sempre de aprender. E eu sempre vejo, Gabriel, pontos incomuns de trajetórias totalmente diferentes. Né? Você falou assim, ó, comecei a trabalhar na empresa júnior da empresa da faculdade. E eu sempre falo isso. Né? Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação em engenharia, eu participei de um projeto estudantil, que era o Forma. Participei o tempo todo lá, 8 anos. E isso é muito importante para todos os jovens que estão na faculdade. Porque hoje em dia já não basta mais só o tradicional que você está falando, né? Aquela educação tradicional, ir para aula, estudar, fazer prova. Cara, você precisa aprender algo a mais, mesmo porque esses projetos, eles encurtam a distância que as universidades têm com a realidade, que as universidades têm com o mercado de trabalho. Então, eu nunca participei da Júnior, mas na minha faculdade tinha também. E imagino que isso te deu muito mais noção de como é a vida lá fora. Que é claro que é importante a parte que você tem, a base que você constrói dentro de uma universidade, mas essa noção, né, de como que é os desafios lá fora, como que é a vida real mesmo, é muito importante para todos os jovens participar. Então, ouvir de uma pessoa como você, isso é importante para reforçar esse ponto. E aí você teve um insight, né, com seu amigo, né? A gente sempre fala da questão de ter um mentor, de ter uma pessoa que está em algum ponto e você descobre algo sobre aquilo e quer fazer e ela te orienta. Então é muito bacana. A gente tem vários. Uma vez eu fui dar uma palestra e me perguntaram de um mentor. Falei, olha, se eu for escolher um, é a minha mãe. Mas na minha vida eu tive vários mentores. Vários, né? Pequenos, outros maiores, mas vários. A gente sempre está se apoiando, né? E aprendendo com os outros. E aí você falou sobre uma coisa que aqui talvez a gente não tenha dado tanta ênfase muitas vezes, mas sobre essa educação não tradicional. Né? Hoje em dia, cada vez mais isso é fundamental como complemento. Eu sou uma pessoa que eu não consigo não estudar mais, eu estudo todos os dias. Né? Então, assim, e o que você falou, a gente tem o YouTube, que é o padrão, né? Que tá todo mundo ali, que é uma faculdade online, basicamente, e tem outras ferramentas também, como você disse, do Coursera. Eu fiz muitos cursos no Coursera, fiz no edX também, que tinha. O MIT tem aulas de graça, que você pode assistir aulas do MIT de graça. Eu estudei álgebra linear no MIT de graça, né? Com um professor chamado. Agora eu esqueci o nome dele, mas ele era muito bom e estava lá. Então, assim, o acesso à informação hoje, para complementar, realmente é uma coisa muito importante. Tudo isso você nos falou, quando você estava aí contando sua trajetória, contando como você foi, e é bacana, né? Porque às vezes você mesmo falando não percebe, mas a gente, quando está absorvendo a informação, são coisas que eu aprendi. Agora, uma coisa muito legal que é o seguinte, você falou assim, a profissão do futuro, cientista de dados, né? E eu também enxergo muito disso. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa e eu falei muito sobre isso para ela, né? Sobre como eu acredito ser o profissional do futuro, as profissões, né? Como elas vão caminhar. Mas, Gabriel, o que me chamou a atenção, eu quero te perguntar agora, o que te encheu os olhos quando você viu ciência de dados? Por que você decidiu mudar? Foi porque você achou que ia ter um futuro melhor? Foi porque você achou que, bom, esse acho que é o caminho que vai o mercado? Ou porque você falou, cara, como cientista de dados, ou usando tecnologia, ou aprendendo programação, eu sou capaz de fazer N coisas que me encantam. Qual que foi essa virada de chave para você tomar essa decisão, Gabriel? Boa. Só antes de eu responder essa pergunta, eu esqueci de falar só o finalzinho, que agora eu trabalho na Falcone ainda, eu sou líder de ciência de dados aqui,
E eu também tenho um canal no YouTube que chama DataMatch. Ah, Eu comecei com a minha noiva esse canal, DataMatch, MATCH. E aí a gente fala um pouquinho de como começar justamente em ciência de dados. A gente está indo bem do iniciante até, e a gente quer ir fazendo nossos vídeos evoluindo junto com as pessoas. Então a gente vai começar desde realmente como você sabe que se isso é para você, até como realmente ir aprendendo e construindo o seu caminho. muito Mas bacana. respondendo a sua Eu vou pergunta, né? deixar o link na Bora. descrição desse episódio, então vocês já assistam aí os canais, inclusive eu mesmo vou querer aprender. Mas pode seguir. Valeu. Mas então, respondendo a sua pergunta, né? Por que que me encheu os olhos? Como que eu soube que isso era pra mim também, né? Então, primeiro tem que ter uma vontade de aprender e outra eu preciso de saber se eu realmente encaixo nesse mundo. Eu sempre gostei muito de negócio. Então, eu sempre gostei muito de resolver problema de processos. Eu sempre estudei mais isso, foquei muito mais isso em administração. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia. Sempre, assim, sempre queria ter a tecnologia mais nova. Eu sempre tentava entrar para baixar os betas dos softwares mais novos aí do celular, de computador. Tudo que eu podia ter acesso à tecnologia eu gostava muito. Então, sempre gostei de desmontar as coisas, ver como elas funcionavam. Então, era para eu ser um engenheiro, acabou que eu fui para administração, mas tecnologia sempre puxou muito forte e negócios também. Então, a McKinsey eu já via como uma consultoria muito legal, que eu tinha interesse possível de trabalhar lá. A Falcone também com métodos muito bons ali para gerenciar a sua empresa, mas a tecnologia em si conseguia impulsionar muito mais isso. E na época, o que eu lia muito não era nem sobre ser um cientista de dados. Quando eu comecei, eu falei, cientista de dados está muito distante do que eu não sei programar, eu ainda não tenho um background muito grande de cálculo. Eu tive um pouco de cálculo na minha faculdade, mas não prestei atenção, porque eu não sabia o que era importante na época, e também não foi tão profundo. Mas aí, eu me deparei com um papel que chamava Data Translator. Ele não é tão comum assim nas empresas, mas algumas têm, que basicamente a ciência de dados, ela tem muitos algoritmos ali que você usa para resolver um problema, só que você precisa resolver esse problema de um negócio. E muitas vezes a pessoa do negócio, ela não consegue conversar tão bem com a pessoa da ciência de dados. Então, uma pessoa de ciência de dados muitas vezes vem da ciência da computação e não tem tanto contato assim com o negócio, com a parte de gestão em si. E acaba que tem uma distância muito grande entre essas duas pessoas. Então, entre quem é muito bom em fazer modelos, fazer algoritmos ali de inteligência artificial, e quem está lá no negócio, entendendo como ele funciona, quais são as métricas de sucesso, como que esse processo, quais são as entradas e saídas desse processo, etc. E o Data Translator, ele tinha esse objetivo, de entrar no meio, entender como as tecnologias funcionavam, mas não necessariamente ser o expert ali, que ia desenvolver aqueles modelos, mas também tinha um conhecimento muito grande de negócio, que vinha também do meu background, da minha educação ali tradicional. Eu comecei com o interesse em ser essa pessoa, mas conforme eu fui programando, aprendendo, estudando, eu gostei muito do técnico e vi que eu tinha uma facilidade assim de aprender programação. E aí acabou que encaixou e eu fui mais para ciência de dados. Aí com esse viés de negócio ainda é muito presente na minha carreira, mas eu consegui chegar no... Eu achei que eu estava muito distante, né? Eu tava da administração para uma coisa tão técnica, tão complexa quanto ciência de dados, mas eu vi que não é essa distância gigante e que realmente você consegue ir para ciência de dados sem fazer uma faculdade, sem fazer um curso extremamente caro. Muito E aí então bacana. foi isso, assim, que... Gostei Boa, da sua pode ir. resposta. Eu nunca tinha ouvido falar de Data Translator, nunca nem sabia dessa existência, por isso que é bacana, por isso que eu estou aqui aprendendo com o meu caderninho. Mas, Gabriel, você falou uma coisa interessante e aí eu vou lembrar o que aconteceu hoje. E eu acho engraçado que toda semana, né, quando eu tenho uma gravação, sempre me acontece algo na semana que casa com o episódio. Sempre, sempre, sempre. E hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre profissão, né? A pessoa queria conversar comigo, eu gostava de automobilismo e tudo mais, e como eu trabalho com isso, algumas pessoas me procuram, né? E eu estava falando e eu falei, olha, mas você tem o perfil perfeito. Não estou falando para automobilismo, tô falando para o perfil de quem eu acredito que seja o profissional do futuro. E aí eu vou te dar a minha resposta porque eu acho que seja isso. E é exatamente essa mescla. Porque a pessoa sabia da técnica, ela foi formada, estava terminando uma formação, e aí ela aprendeu a programar e estava fazendo modelos de machine learning nesse tema.
embasados na teoria que ela tinha, no know-how que ela tinha do problema. Eu falei, cara, é isso. Porque só o engenheiro, assim, só o programador, o puro programador, como você falou, ChatGPT tá aí. Daqui a pouco vai começar a ficar complicado. Se a gente não começar a desenvolver habilidades que não são padrões, porque a gente aprendeu a programar padrões, a gente aprendeu a fazer com que a máquina aprenda padrões e aprenda com eles. Mas tem muita coisa que a gente não sabe como, né, dizer para a máquina, muito menos fazer com que ela aprenda. E todas essas são características do ser humano e principalmente dessa interação, desse know-how do negócio, né? Como é que você coloca, né, intuição no código? Né? Como é que você coloca essas coisas que vêm da pessoa que tem a experiência? Então, muito de você entender do negócio e saber programar te faz, para mim, um profissional incrível, né? Que vai ter os insights, que vai saber como mexer no código. Então, esse desenvolvimento de habilidades, seja do cara que é só de negócio, mas ele precisa entender o que a tecnologia pode fazer por ele, desde o cara que é só programador e precisa entender que ele precisa conversar com o mundo de negócio, né? Ele precisa falar com esse ponto. Então, assim, você dizer isso para mim é muito bacana e é por isso que eu gosto de Data Science também, né? E agora, inclusive falando, foi legal a gente chegar nesse ponto, que eu estava lá e eu tenho uma dúvida, porque eu acho que você vai ser um cara ótimo para falar. Porque quando a gente fala dessa parte de tecnologia, profissões de tecnologia, e a gente acabou de falar desse Data Science como o cara que sabe de negócio e também sabe de programação. Mas a gente sabe que tem várias carreiras ali em tecnologia, mas mais específica nessa de dados, a gente tem três muito comuns quando as pessoas vão procurar emprego, que é analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados. E eu, quando estava baixando ali lá no seu LinkedIn, eu vi que você já falou um pouco sobre isso e eu queria aprender exatamente nesse ponto, já que a gente, né, casou aqui esse momento. Então, quais são essas diferenças? Né? O cientista de dados é o cara que sabe mais do negócio, e aí, como que se encaixa o engenheiro e o analista para que as pessoas tenham ideia dessas formações? Boa, legal. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar. Eu falei uma vez numa universidade, a professora amou esse exemplo e eu até fiz um vídeo disso. Mas vou dar esse exemplo que eu acho que ele tangibiliza mais. Quando eu estava começando também, eu fui numa apresentação de vagas que a McKinsey mesmo estava fazendo na UFMG para atrair pessoas. Eles estavam explicando o que era engenheiro e cientista. Eles explicaram, eu olhei e não entendi nada que eles falaram. Eles falaram um tecniquez gigante lá. Então acho que tangibilizar assim num projeto real fica legal. Mas vamos lá, essas são três grandes áreas. Na verdade, a ciência de dados ela é composta por três grandes áreas. Então, uma área é o negócio, então é esse conhecimento ali de como o negócio funciona, quais são os problemas ali da sua empresa, quais são os indicadores que você tem que verificar, etc. A gente tem a parte da modelagem, que ele está estatística, algoritmos de machine learning, algoritmos de deep learning, redes neurais e coisas bem focadas em algoritmos. E do outro lado a gente tem o terceiro círculozinho, é a computação, que é onde a gente tem a parte de realmente como que eu pego esses modelos, esses dados e esse conhecimento de negócio e consigo fazer com que isso seja utilizado em um sistema. Então a computação está ali para poder colocar esse modelo numa cloud, para poder fazer um treinamento do modelo com GPU, coisas assim. Então tem essas três grandes áreas na ciência de dados. Cada um desses papéis ele é um pouco mais voltado para uma dessas áreas. E aí eu gosto de dar um exemplo do Netflix, que como que esses três papéis trabalhariam juntos, porque muitas vezes eles trabalham juntos dentro de empresas. No Netflix, então, a gente pega um problema comum que é eu não quero que as pessoas cancelem a assinatura. Eu quero entender por que as pessoas estão cancelando e fazer com que elas parem de cancelar. Para isso, a gente pode estruturar um time com esses três papéis, sendo que o analista ele vai estar ali para fazer uma análise dos dados, né? Então, ele vai, primeiro, na verdade, vamos começar com o engenheiro. O engenheiro de dados, ele vai coletar todos os dados que são relevantes para esse tipo de problema. Então, eu vou entender quem é o Fábio, eu preciso ter todos os dados ali do Fábio para entender qual que é o seu perfil, onde você mora, quantos anos você tem, quais são os últimos filmes que você assistiu, quem são as pessoas que são parecidas com você. Então, o engenheiro de dados ele é responsável por coletar todos esses dados, tratar todos eles. Então, esses dados eles podem estar em tabelas diferentes, em lugares diferentes, em sistemas diferentes. O engenheiro de dados ele trabalha todos esses dados até ele chegar em uma tabela.
Então ali nessa tabela você vai ter, por exemplo, todas as pessoas que já cancelaram a assinatura, o que elas já assistiram, o que elas gostavam, o que elas não gostavam, onde elas moravam, qual idade, qual sexo, etc. Então todas as informações ali relevantes para o nosso problema. O engenheiro de dados ele coleta então isso, prepara os pipelines de dados, faz o ETL, que é o Extract, Transform and Load, né? Ele extrai esses dados, transforma, junta eles e carrega para que as outras pessoas possam trabalhar com eles. Depois, o analista de dados ele vai olhar para esses dados passados, né, que já aconteceram, ele vai tentar entender quais foram as principais tendências ali. Então, ele vai entender, pessoas com mais de 60 anos cancelaram a assinatura porque a gente não está lançando muito documentário. Então, ela vai tentar fazer algumas análises que a gente chama de descritivas, olhando para o passado e tentando entender padrões ali e coisas que podem estar causando esse problema. Então, o analista ele faz essas análises, ele cria dashboards, ele cria visualizações para você saber qual o meu nível hoje de cancelamento de assinatura. 5% das pessoas estão cancelando a assinatura. Então, a gente faz todas essas análises descritivas e o cientista de dados, por fim, ele tem como objetivo de criar modelos. E aí ele quer fazer uma análise diferente, que é a preditiva. Eu quero prever que alguém vai cancelar a assinatura antes da pessoa realmente cancelar, para que eu consiga tomar algumas ações ali proativas para fazer com que aquela pessoa não cancele. Então, se eu vi que grupos de adolescentes estão cancelando muito, e eu criei um algoritmo olhando para aqueles dados passados para prever que um grupo de adolescentes vai cancelar no próximo mês, eu posso tentar sugerir alguns conteúdos mais específicos para aquelas pessoas. Então, vou criar modelos para atuar de forma preventiva e antes das coisas acontecerem em si, enquanto o analista ele olhou para o que aconteceu e falou, a gente tem um problema nesse lugar aqui, mas já aconteceu. Então, essas três profissões, elas muitas vezes trabalham juntas, muitas vezes uma pessoa pode fazer tudo isso, então em empresas menores é muito comum que a mesma pessoa faz a coleta de dados, faz a análise, faz os dashboards e também faz os modelos, mas quanto mais a empresa vai sendo estruturada, vai tendo uma maturidade, mas esses papéis tendem a se separar. Então, você realmente ter vários engenheiros de dados, vários cientistas, vários analistas, mas isso também depende muito. Então, é mais um papel do que um cargo específico. Esse papel ele pode ser assumido pela mesma pessoa, por várias pessoas, tudo depende da empresa, do contexto e também do tamanho ali dela. Muito bacana, eu adorei essa explicação, Gabriel. Você sabe que eu deixo aqui alguns, eu vou anotando alguns reels, né, que eu vou colocando de cortes durante a semana que sai o episódio. Acabou de sair um aqui, que vai ser a explicação sobre o que é essas três profissões, e é muito bacana você trazer isso, né, porque elas são complementares dentro do processo de tomada de decisão. Né? Porque no fundo, né, o que a gente quer? A gente quer tomar uma decisão, né? Eu tive uma explicação muito bacana aqui do Dionísio, de um episódio que teve aqui, que foi um pouco também sobre tecnologia. Ele falou, cara, bom, imagina, você chega lá no médico, ele fala, pô, você tem hipertensão. Né? Você vai falar, pô, legal, no próximo churrasco eu vou lá e vou contar para todo mundo, mas não adianta, né? Ele tem que te dar uma recomendação, né? Como uma maçã, faça alguma coisa, ele precisa te dizer o que fazer, que só a informação não basta. Né? Então, assim, no fundo, é uma tomada de decisão. Senão, não teria todo o investimento, todo esse desenvolvimento tecnológico, seja em qualquer área. Porque a gente está falando de negócio. E negócio envolve negócio, né? Dinheiro, tomada de decisão, estratégias, enfim. Então, muito legal você dizer isso e a gente entender, né? Porque tem vários gostos. Né? Tem uma pessoa que, às vezes, ela é mais analítica, ela gosta, sei lá, de criar os dashboards, fazer os gráficos. Tem aquele cara que é o mais engenheiro mesmo, né, que você falou, e por mais que eu seja engenheiro, eu me vejo muito mais como cientista de dados, e tá tudo certo, né, e assim, isso é muito bacana. Agora, você falou, e a gente precisa voltar por um ponto que é o seguinte, você falou uma vez, eu falei outra sobre o ChatGPT, né, e hoje em dia ele tá muito comum aqui. E a gente também falou sobre ferramentas de estudo não tradicionais, né, você falou que, pô, vai buscar num curso e tudo mais, quando eu comecei a estudar, que eu digo ensino fundamental e médio ainda não, mas lá quando eu era menino, eu lembro que eu usava Barça. Talvez você não tenha pego essa época aí, você é um pouco mais novo, mas era uma enciclopédia e a nossa informação estava ali. Então eu ia fazer trabalhos, né? Eu tinha Barça, eu olhava e assim, pegava as informações de lá. Aí hoje em dia, pô, já fala Google, né? Agora a gente tá falando de ChatGPT, mas ao mesmo tempo com diversas plataformas. Tem o Khan Academy, por exemplo, que é uma plataforma gratuita onde você consegue aprender em tudo que você quiser lá de ensino médio, tá tudo disponível de graça lá. Enfim, a tecnologia ela vem mudando muito
as ferramentas de educação e as formas que a gente tem de aprender. E mais especificamente, a gente tem o ChatGPT hoje. Eu, já te dando a minha resposta, é a primeira coisa que eu abro quando eu ligo o computador. Há algum tempo. Mas como é a sua visão sobre isso? Como você enxerga que essa inteligência artificial, que para muitas pessoas ainda é obscura o seu entendimento, e por mais que a gente esquece às vezes que a gente vive numa bolha. A gente esquece às vezes que a gente fala de tecnologia, acho que todo mundo faz isso. E eu já conversei com diversas pessoas que não sabem nem o que é ChatGPT. Elas talvez tenham Uhum. escutado uma notícia falando que é perigoso, que vai substituir trabalho, que não sei o quê. Mas, enfim, qual que é a tua visão que essa inteligência artificial, eu estou falando do chat GPT, mas vale para outras também, que isso vai auxiliar na nossa educação, no nosso aprendizado? Você acha que isso veio para ajudar o nosso aprendizado ou você realmente enxerga isso como um risco, como algo que pode ter um problema de profissões no futuro? Qual que é a sua visão sobre isso, Gabriel? Pô, essa pergunta é mais filosófica até do que muita opinião envolvida, mas Sim. assim, vamos por pedaços. Primeiro, como que ajuda na educação? Hoje, na forma que ela está estruturada, é uma ferramenta assim maravilhosa para te ajudar tanto a aprender mais, saber aonde procurar as coisas e também aprender de uma forma mais eficiente. Então você pode pegar um texto gigante que você não entendeu, você pode colocar, colar esse texto lá e falar, olha, me explica como se eu fosse uma criança, me explica como alguém totalmente leigo nesse assunto. Depois pergunta, por exemplo, para o ChatGPT para te explicar o que é uma rede neural, como se você fosse uma criança de 5 anos. É super legal porque você vê outras formas de passar aquele conteúdo e que pode ser mais palatável e pode ser que você consiga aprender mais. Ele é um bom repositório também para você buscar novos conteúdos. Então, eu ouvi uma palavra aqui, churn. Eu não sei o que é churn. Eu posso ir no chat GPT, me explica o que é churn. Aí o churn, ele vai lá, vai falar, é quando você perde clientes da sua empresa, tipo cancelamento da Netflix. Então ajuda muito, mas ainda tem algumas falhas. Então ele ainda erra com algumas coisas. Tem o que a gente chama de delírios, né? Ele acaba tendo alguns delírios quando você tem conversas muito longas ou entra em Sim. algum tema muito específico. Tem algumas limitações, mas ele complementa muito o seu estudo. Você não pode usar ele como fonte única de conhecimento. Ele é muito bom para te ajudar a resumir, para te ajudar a achar novos lugares ou novas formas de ver aquele conteúdo. E ele também não pode ser uma muleta assim para você. Você não precisa você falar, eu não preciso mais saber nada porque qualquer coisa eu pesquiso aqui no ChatGPT e resolvo os problemas. Não, você precisa de ter um conhecimento, até o conhecimento de como mexer no ChatGPT, né? Mas ela é uma ferramenta. Então, é uma ferramenta que pode te ajudar a ser mais produtivo. E você tem que saber usar isso para que seja mais produtivo e para que você consiga aprender também mais. Então, esse é o ponto do aprendizado. Entendi. Aí, indo para o ponto do substituir trabalhos, automatizar, assim, tudo, né, no mundo e para onde está indo também a inteligência artificial, eu acredito que em algum momento a gente vai chegar nisso. Então, o CEO da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, já falou isso também, que a gente vai chegar lá. Algum momento, muitos trabalhos, muitas tarefas repetitivas vão ser substituídas e, eventualmente, a maioria das tarefas vão ser executadas, então, por inteligências artificiais. Só que isso pode ser em 5, 10, 500 anos. Então, assim, o time frame de quando a gente vai chegar lá ainda é muito incerto, mas que é um fato muito pelos avanços e pelo que a gente já está vendo que a inteligência artificial é capaz de realizar. Então, eu falei isso na última palestra que eu dei, os meninos me perguntaram, o que eu faço então, né, para não ser substituído no futuro, para eu conseguir realmente ser competitivo, né? Eu estou começando uma faculdade agora de marketing, de, sei lá, publicidade. Como que eu posso usar essa ferramenta? Como que eu consigo não ser substituído no futuro pelo ChatGPT? E eu acho que é muito aprender a usar ele ao seu lado, né? Então, entende o que na publicidade é o mais importante ali. Vamos usar jornalismo, por exemplo. Você escreve ali um jornalismo investigativo. Então, o que é o mais importante, né? O ChatGPT consegue escrever ótimos artigos, consegue escrever ótimas notícias, ele consegue ser uma ferramenta muito poderosa. Mas o que está ali dentro
daquela profissão e daquelas tarefas que não vão ser tão automatizadas assim. Onde está o brilho humano ali dentro? Onde está o conhecimento mais menos automatizável? Então, aprende a usar isso no seu dia a dia e se especialize em ser em fazer o que a inteligência artificial provavelmente não vai conseguir substituir. Então, criatividade, algumas coisas mais características humanas, se você focar e se você entender muito bem como a sua área trabalha com isso, eu acredito que, e você também está muito próximo das ferramentas e saber usar elas na sua área, vai te ajudar a ter uma carreira mais rápida, melhor e também, eventualmente, não ser substituído, né? Se você faz só coisas e atividades mais repetitivas que, eventualmente, podem ser substituídas. Muito bom, gostei. Inclusive, eu provoquei, né? Você falou que, no fundo, era uma pergunta filosófica, e porque ela não tem resposta, né? Mas eu te provoquei nesse sentido porque eu queria ver o teu lado sobre isso, né? Tendo o meu, né? E entender se eles coincidem, quais os pontos, e é muito parecido, né? Você falando, né, da questão para a educação, quanto que ele realmente ele é bom, você precisa saber usar ele pode te ajudar. E eu queria que você falasse isso para as pessoas que hoje não conhecem, para entenderem que elas têm uma baita ferramenta para ajudar, né? Que eu estou estudando, às vezes às vezes uma pessoa pergunta como é que eu falei, cara, tá sem internet aí? Porque não dá para você perguntar aí pro Google, né? Pro Google já dava, pro ChatGPT é mais fácil ainda. E vai saber melhor do que eu, porque a gente realmente, Gabriel, a gente está deixando de armazenar algumas coisas na nossa memória, né? A gente, com o tempo, se você for pegar historicamente, né? Fala o telefone da sua mãe, o telefone do seu melhor amigo. Provavelmente você não saiba. Eu sei da minha mãe e de um amigo meu, porque eles não mudaram faz 20 anos, porque se mudasse eu não saberia mais. A gente não guarda mais algumas informações, porque é natural, porque a gente também evoluiu no sentido que, para mim, é o que você está falando. Aprenda a utilizar a tecnologia ao seu favor. Hoje eu estou desenvolvendo um software de Data Science no meu trabalho, eu demoraria 10 vezes mais sem o ChatGPT. Partindo deste ponto, eu vou chegar mais rápido no meu objetivo, então eu preciso fazer mais também. A gente vai começar a descobrir outras coisas. A gente vai começar a ter tempo para pensar em outras coisas e ir além. A gente é uma raça, né? O ser humano, sabe? A gente evolui, né? A gente é uma evolução, a gente acumula, a gente passa conhecimento de uma geração para outra. Por isso que o ser humano é diferente de todas as outras espécies, né? Nós os seres humanos, porque a gente acumula conhecimento. A gente não pode parar. E o que está acontecendo a gente está tirando muita coisa do que a gente tem, de padrões, de que a gente já aprendeu, e colocando numa máquina que é muito mais capaz de processamento que a gente. Tudo bem. Não quer dizer que ela vai nos substituir. Quer dizer que a gente está começando a resetar, a liberar um espacinho no nosso HD para aprender outras coisas. E eu acho que a gente está realmente num ponto de virada de chave muito importante, porque eu não sei as próximas perguntas que a gente tem que fazer e os próximos caminhos. Nem você deve saber e talvez ninguém. A gente vai descobrir junto, essa geração, essas pessoas, a utilizar a ferramenta para evoluir mais rápido e construir coisas diferentes. E aí a resposta que eu dou, e você deu a mesma, e por isso que eu gostei, mas o que eu faço? Seja humano, não seja um robô. Mas é porque todas as profissões elas estão em risco. Aí você fala, pô, mas é só... Não, eu sou engenheiro de carro de corrida. Aí você pode falar, pô, um negócio assim, é meio diferente. Pouquíssimas pessoas são engenheiros de carro de corrida. Aí você fala, isso nunca vai ser substituído. Engano seu. Eu já vi em simulador a inteligência artificial falando com o piloto no rádio, e ao mesmo tempo ela lia os dados de telemetria e falava com o feedback do que estava acontecendo. Cara, como que não vai me substituir? Vai substituir todo mundo se for pensar deste jeito. Mas é claro que uma administração e o trabalho de um engenheiro de carro de corrida durante o final de semana vai muito além desse padrão. Pode ser que você seja esse padrão. Se você cuidado. Realmente você pode estar em risco. Mas isso nos põe para frente e nesse ponto de evoluir, de sair desse conforto. A gente também vai precisar mudar e entender como a gente usa isso. Mas muito bem. Passando deste ponto, a gente já passou sobre a sua carreira, falou um pouco sobre as opções de cientista de dados, de engenheiro de dados, analista de dados, né? Falamos agora sobre como essa tecnologia também é importante dentro do setor de educação. Mas, Gabriel, conta uma coisa, você teve uma transição de carreira, e eu também para este lado.
Mas a gente está falando às vezes com muitas pessoas que estão aí para escolher, né? Estão um pouquinho mais jovens, querem escolher aí para fazer ciência de dados, gostaram do que você falou, né? Adoraram, já viram seu canal. Então, assim, como que você orientaria um jovem hoje, ou uma pessoa que pode ser também que esteja no nosso ponto, né, de transição, além do que você já falou, né? Que você falou sobre os outros cursos e tudo mais, para que ela tente entrar nesse mundo de programação? É participar de comunidade, é tentar pegar, você falou do Kaggle, né? De repente, eu quero tentar fazer projeto e postar, né? Tentar entender de uma empresa. Como que você faria isso hoje, além dos cursos educacionais, para se preparar e conseguir entrar nesse mercado de trabalho? Boa, ótima pergunta. Então, eu gosto de estruturar também em três pedaços. Eu gosto de estruturar as coisas assim, mas, assim, É é, característica de cientista de dados, isso aí. sim. Mas, cara, primeiro de tudo, você precisa de saber se você gosta disso, se você quer investir nisso, se é a carreira pra você, se é o que brilha o seu olho, se é o que você vai querer fazer assim pro resto da sua vida, se você vai gostar de estudar isso. Então, o primeiro passo é ter o match mesmo entre você e ciência de dados. Então, para fazer isso, você tem que começar a consumir muito conteúdo. Então, esse pra mim é o mais importante, tanto no início, quando você está começando na área, quanto quando você quer ser o mais sênior, a pessoa mais cabulosa da área, você precisa também estar imerso em conteúdo. Então, se você já começa a ficar imerso em conteúdo é ouvir podcast, ver vídeo, ler livro, assistir filme, tem muito filme legal de inteligência artificial, e começa a entender muito o que que é, para onde pode ir, e também alguns vídeos legais são o que que um cientista de dados faz no dia a dia. O que mais tem aí no YouTube é isso. Então, se você for lá pesquisar dia a dia de um cientista de dados, como ser um cientista de dados, o que um cientista de dados faz, o que é ciência de dados, você vai achar muita coisa e você vai entendendo o que que é o dia a dia, o que que faz. E aí você viu, putz, tá, tem um interesse nisso. Parece que tem um interesse nisso, né? Porque você não começou a fazer nada também. Sim. E aí isso foi uma pergunta que eu fiz para um professor meu no início da minha carreira. Eu ainda não tinha migrado. Eu falei, como é que eu faço? O que que eu faço? O que que eu estudo? O que que você me daria de dica? Ele falou, começa com coisas mais baratas e coisas menores para você validar realmente que é isso que você quer. Então, eu assisti mais vídeos no YouTube, eu comecei a ver alguns tutoriais, eu comecei com um curso que não era um curso caro, era um curso bem barato na época e também não tão profundo. Então, eu comecei a pôr a mão na massa para validar realmente, olha, é isso mesmo que eu quero. Olha que legal. Investi. Investi um pouquinho, investi o mínimo possível, consegui, gostei, quero seguir. Aí sim. A partir desse momento, você entra para a segunda fase, que é agora eu preciso de coletar conteúdo, eu preciso de aprender o máximo possível para eu conseguir também trabalhar com isso. Que seria a última fase. Então, para coletar conteúdo, você tem três grandes vertentes também que eu falo. O primeiro é você ser 100% autônomo e ter o menor investimento possível. Então, você consegue hoje virar um cientista de dados só com o YouTube. Fácil. Consegue. Provavelmente você vai precisar de um pouquinho de inglês para você consumir alguns conteúdos também de fora. Apesar de ter muito conteúdo bom em português hoje em dia. Mas aqui você consegue fazer as coisas bem barato, mas você não tem tanta estrutura, você não tem um professor ali para tirar sua dúvida. Agora tem o chat GPT que pode fazer esse papel, né? Mas você não tem uma estrutura tão grande nos conteúdos quanto você teria num curso. E aí tem o segundo viés aqui, que são esses cursos não tradicionais. Então, fazer cursos no Coursera, na Udacity, na edX, a própria Udemy, se você filtrar bem, você consegue alguns cursos legais. Então, você já tem um professor com um conteúdo estruturado, com início, meio e fim, com eventuais dúvidas que ele pode tirar. Bootcamps também aqui são legais, que vão te colocar para trabalhar mesmo ali naquilo. E por último, você pode também, hoje tem muita faculdade com graduação em ciência de dados. Também não é um caminho que eu descarto, eu acho que é super válido se você tem um perfil mais acadêmico, você gosta mais de ter um conteúdo passado por um professor numa sala, é a forma que você vai aprender. Todos os caminhos conseguem chegar no mesmo lugar, só que você tem níveis de investimento diferentes, né? Então, você vai do de graça até o mais caro, que seria uma graduação como um todo, e o do meio aqui sendo um meio termo entre os dois, mas também de estrutura, né? Então, aprender sozinho em casa é muito diferente de você ter um professor ali, você pode perguntar, você pode mostrar, você pode fazer as coisas ali junto com ele, numa faculdade. Então, tem que escolher um caminho, e aí você tem que estudar muito. Nessa área, você tem que estudar muito, você vai estudar a sua vida inteira, é uma área que
as coisas estão sendo desenvolvidas e criadas conforme você está estudando. Então, o que você está estudando hoje pode ser que já nem vai ser mais válido daqui para frente. As coisas estão sempre mudando, sempre novas. E até parece um caminho muito longo até você conseguir alcançar, né, o nível da fronteira aqui da tecnologia, mas você vai aos poucos chegando lá. Não é impossível alcançar esse nível, mas você sempre vai ter que estudar. Você não pode parar no meio, porque o nível sempre vai estar indo para frente. Por exemplo, ChatGPT. ChatGPT está sempre evoluindo. Então, inteligências artificiais generativas foram evoluindo com o tempo, não existiam tão fortemente há 2 anos atrás, e agora já estão, assim, os principais artigos acadêmicos são nessa área. Então, se você não sabe, não leu nunca nada sobre isso, você está ficando um pouco para trás já você já é um cientista de dados. Legal. Está estudando, está aprendendo muito, só que não adianta só estudar, né? Você precisa de trabalhar com isso, você precisa de realmente colocar aquilo em prática. E é onde você precisa de trabalhar, é onde você precisa de arrumar uma oportunidade. Porque quando você trabalhar numa empresa, é onde você vai mais deslanchar. É quando você vai aprender mais, é onde você vai conseguir ter outras pessoas ali trabalhando junto com você, podendo ser seu mentor, podendo te ajudar com alguns outros estudos. Só que conseguir um emprego não é tão fácil. E cada vez vai ficando mais difícil, porque foi uma área que popularizou muito agora. Então, antigamente tinha menos concorrência, agora a concorrência é muito grande, especialmente depois da pandemia, que você concorre com o mundo inteiro, basicamente. Mas, para isso, entre esses dois caminhos, entre essas duas etapas, né, que é o de aprender e de conseguir a primeira oportunidade, você tem o de aplicar. Então, só estudar também, só ver vídeo, você não vai aprender realmente, você precisa de colocar em prática. Então, o Kaggle, ele é um site que você tem competições de ciência de dados, você vai entrar lá, fazer modelos, pegar alguns dados e conseguir competir mesmo para ver quem faz o melhor modelo. Eventualmente, você pode até ganhar dinheiro com isso, as competições pagam bem lá. Aí você consegue colocar aquilo em prática e também fazer projetos pessoais, né? Você não está trabalhando numa empresa, mas você pode pegar alguma base de dados e fazer algum projeto, escrever sobre esse projeto. Isso, para mim, é a chave para tudo aqui. Tanto para você aprender mais. Então, se você está aplicando, escrevendo sobre isso, fazendo vídeo no YouTube sobre o seu projeto, você consegue fixar muito mais esse conteúdo. E hoje, para você conseguir um emprego, se você não tem um portfólio de projetos, você falar, eu não tenho experiência nenhuma de trabalho, mas eu também nunca fiz um projeto pessoal aqui, eu nunca fiz uma linha de código, você não vai conseguir entrar na área de trabalho. Hoje quem está competindo por vaga de júnior tem mestrado, tem um monte de projeto já desenvolvido, consegue já mostrar ali um portfólio muito rico com abordagens, com artigos explicando o que eles estão fazendo. Então, para entrar, é muito legal você ter esse portfólio de projetos. Muito legal você já ter executado essas coisas por sua conta mesmo, e conseguir mostrar isso e conseguir comprovar esse seu conhecimento na hora que você for fazer um processo seletivo. E aí, para processos seletivos, é o que eu chamo de metralhadora de currículo. Você tem que atirar currículo para todos os lugares, você tem que pegar seu portfólio, pegar o seu currículo ali e candidatar para o máximo de vagas possíveis para você conseguir aprender mais sobre processos seletivos, o que você precisa de aprender, aonde estão seus gaps ali, onde estão as suas falhas de conhecimento, o que você precisa de voltar e estudar para conseguir sua oportunidade. E, eventualmente, quanto mais você candidatar, mais a chance de você conseguir uma oportunidade. E aí você começa a estudar e deslancha na carreira, começa a entrar Você começa a trabalhar e aí deslancha na carreira, vai aprendendo mais, sempre estudando, nunca deixando de lado ali essa aplicação na prática do que você está lendo, e também sempre correndo atrás do que está mais novo na área. São as 3 grandes etapas. Sabe o que é o que é valida, que é para você. Depois começa a estudar e depois vai buscar uma oportunidade, faz seus projetos pessoais, começa a candidatar para vagas para começar a trabalhar nisso. Show de bola, adorei esse manualzinho aqui que o Gabriel nos trouxe, muito importante para todos, né? Inclusive para mim, né? Eu também sou uma pessoa que tenho feito essa transição, né? Estou nessa busca também. Que bom que eu fiz esse caminho que você está falando, né? Tenho bastante portfólio e é como você disse, né? Eu tive, assim, a gente fala oportunidade, eu sei que tem sempre essa questão do primeiro emprego, e aí eu nem me encaixo porque eu já não é a questão de um primeiro emprego, né? Eu já estou no mercado há mais de 12 anos. E assim, mas pro cara fala, pô, mas eu preciso de uma oportunidade. Cara, dá hoje em dia, né? Você consegue correr atrás mesmo sem ter uma oportunidade dada por alguém, né? Eu já fui no Farol vender. E eu aprendi muito sobre venda vendendo no Farol, quando eu abri a minha escola.
E eu não precisava estar lá, eu fui lá para aprender, para conseguir, e assim, a oportunidade estava ali, eu fui atrás, né? Eu tenho, por exemplo, hoje, eu faço projetos, né? Até inclusive uma pessoa entrou em contato comigo, falou assim, pô, mas eu não vou conseguir te pagar, mas se você quiser, eu falei, cara, tá ótimo, eu quero. Porque na hora que eu chegar numa entrevista, eu vou usar esse portfólio, esse case que eu vou desenvolver com você ao meu favor. Você sai ganhando e eu saio ganhando, todo mundo sai, né? Então, assim, esse desenvolvimento é super importante. Eu faço isso. Justamente para que você fala. Quando alguém me chamar, eu falo, olha, eu já fiz isso. Né? E por mais que você fala assim, putz, você quer falar, Gabriel? Cara, não, achei sensacional isso que você falar de no sinal vender. Eu também já fiz isso, eu já fui. Trabalhei em fila de espera de um restaurante, então eu fazia a fila de espera, levava as pessoas na mesa, via qual mesa estava vazia. Então, cara, quando você não tem nenhuma experiência, faz coisa, vê o que você pode fazer. Seja vender uma bala no sinal, que seja trabalhar como assistente ali no restaurante, que seja, cara, qualquer coisa que te faça ter essa proatividade é muito bom para te colocar para frente. E também é muito bom para os processos seletivos. Mostra que você é muito proativo e é super legal. Isso que eu tô falando, assim, é o mais importante. Pode ser desde uma coisa mais simples, que não tem nada a ver com a área, até realmente fazer esses projetinhos, né, pessoais. Mas Sim. eu concordo super. Muito bacana. E você falando, né? E essa questão quando você fala da prática, por que que eu vou lembrar de uma coisa que eu fiz esses dias? E eu estava tratando um dado. Quando você estuda, você fala, pô, você pega um dado, você converte, usa uma biblioteca, um pandas da vida, converte num data frame, e aí filtra, tudo bem. Mas esse processo, às vezes, de você ler, mesmo que seja um Excel, ele tem particularidades. E eu peguei arquivos que eu estava tentando automatizar, e aí que é um insight legal para a gente fechar, que assim, em tese eu queria criar um sistema que rodasse sozinho. Só que na prática, do jeito que aquelas pessoas forneciam o Excel, é impressionante como cada um tinha uma singularidade. Eu não consegui encontrar um padrão, porque cada Excel assim era quase inacreditável. Eu falava, meu Deus, não acredito, mas assim, prazer, vida real. Né? Assim, dava vontade de falar, cara, como que consegue mandar cada vez de um jeito? Mas vida real. Chegou o dado. E aí eu comecei a pensar, pô, tudo bem, talvez eu não precise automatizar. Talvez não precisa ser aquele negócio que está rodando tudo sozinho. Eu consiga voltar um step atrás, fazer algumas alterações e vai resolver meu problema de novo. Porque o que a gente está falando? O objetivo não é ter algo automatizado ou uma inteligência artificial. O objetivo é tomar uma decisão. Se ela vai ser como? No meio de a programação vai ser uma ferramenta. Você não precisa automatizar 100% do seu processo. Se você automatizar uma boa parte, gerar insights que vão tomar uma decisão, tá ótimo. Então, essas coisas eu aprendi na prática, não na teoria. E é super bacana você falar isso, porque eu também concordo. O Kaggle realmente é uma ótima plataforma, me ajuda muito, tem muitos dados lá, eu recomendo todos aí. Então, Gabriel, foi ótimo aprender com você. Olha aqui, ó, completinho aqui, mais uma página desse. Ainda bem que tem um chat GPT hoje, porque eu prometi que ia fazer um livro logo no começo. Agora eu falei, nossa, cara, eu não sei como que eu vou escrever tanta coisa aqui, mas já tá tudo certo. Eu vou precisar da ajuda da inteligência artificial. Esse livro vai sair e com certeza vai dar tudo muito certo. Gabriel, muitíssimo obrigado pela sua participação. Vou deixar um espaço agora para você dar o seu recado final, falar onde a gente te encontra. Você já falou do seu Data Match, certo? Que a gente vai te seguir aí no YouTube e assistir. Eu quero aprender com você também. Mas onde a gente pode te encontrar? Se você tem, de repente, outros canais aí, o espaço é seu para se despedir, Gabriel. Beleza. Fábio, primeiro agradecer a oportunidade aí. É muito legal participar de podcasts e poder falar. Eu gosto muito de falar sobre isso, então eu tento falar por todos os meios. Então eu faço algumas palestras aqui em Belo Horizonte, que é a minha cidade, mas aí eu faço o YouTube. Eu comecei recentemente, então é um canal novo aí para eu conseguir divulgar algumas coisas, que é o canal DataMatch. Eu também tenho no LinkedIn, acho que você consegue, se você procurar Gabriel Cassimiro, você consegue encontrar outras coisas mais técnicas, tipo o meu GitHub, tem alguns projetos que eu já desenvolvi, tem o meu Medium, que eu escrevo bastante ali sobre os projetinhos também. Você pode procurar lá, mas o mais importante é se inscrever no canal da Tamet, que no início precisa de muita ajuda, né? E no mais é isso, Fábio, assim, brigadão pela oportunidade, foi ótima conversa aí também, aprendo muito falando, aprendo muito ouvindo as pessoas, e qualquer coisa tamo aí também, pode chamar para qualquer coisa.
Show de bola. Ó, então, pessoal, o YouTube do Datamatch, vamos ter que colocar também o GitHub, o Medium, o LinkedIn, Instagram e tudo aí que a gente tiver do Gabriel Casimiro para a gente aprender sobre Data Science, aprender com um cara tão bacana como você e todo sucesso para o seu canal. Eu tenho certeza que ele vai crescer e muito, né? Porque muitas pessoas precisam, né, de conhecimento, aprender sobre Data Science. Então é muito bacana você ter esse canal e aí compartilhar o que você sabe. Então, muitíssimo obrigado, Gabriel. Muitíssimo obrigado a você que aqui ficou e aprendeu também. Não sei se você tem o mesmo caderno com eu, né? Mas eu sei que você está aí anotando, guardando no seu HDzinho de memória e aprendendo e curtindo também. Não se esquece de se inscrever no canal e semana que vem tem mais um episódio, mais um MatrixCast. Estamos chegando no episódio número 100, hein, pessoal? Quase, quase, hein? Vamos lá. Então, muito obrigado, obrigado a todos. Até semana que vem.